E aí? Oi, tudo bom? Boa tarde, doutora. Tava te esperando já. Tudo bem por aí? Tudo bem. Dessa vez eu tava no ponto aqui. E aí, que me conta? Bom, fiz algumas anotações aqui. É, eu tava tentando reparar um pouco do meu comportamento durante a semana. E aí eu vou dar uma lidinha aqui pra doutora nos pontos que eu, enfim, pelo menos que eu lembrei de anotar, né? É, bom, na verdade, assim, eu não sei. Eu prefiro anotar do que ficar sem pauta da gente conversar aqui, porque às vezes nem tudo que eu falo talvez seja tenha a ver com, né, com o meu problema, digamos assim, né? Mas é tudo por alguma razão são pontos psicológicos talvez para a gente abordar, né? E eu percebo, doutora, que eu falo muito alto. Um ponto que eu destaco, né? Minha esposa, vez por outra, ela comenta: pô, você, nossa, fala mais baixo, você fala muito alto, né? E aí eu tava estudando por que eu falo alto, né? É, poxa, e ela não é a primeira pessoa que diz isso, né? E aí eu tava tentando achar uma explicação e muito provavelmente é porque dentro dessa questão psicológica, julgo eu, talvez eu nunca fui ouvido, assim, ou bem interpretado nas coisas que eu falo, né? Ou que eu alguma opinião, uma expressão de alguma coisa, eu acho que isso é desde a minha infância também, né? Então, sabe quando aquela criança que começa a falar muito alto pra chamar atenção? Porque quando a criança fala alto, às vezes o cara olha, né? O pai, a mãe olha, né? Ô, fala baixo, criança, não sei o quê. Então isso vem até. É claro que eu também. Não sei se é porque eu mexo com música e canto, né? Eu acho que eu tenho uma voz mais assim, essa voz de radialista, talvez, essa voz mais, né? É porque como eu tô falando aqui pelo celular, talvez a doutora não percebe a altura da minha voz, mas geralmente quando eu falo assim, ó, eu percebo até as coisas ressoarem, sabe? Enfim, é Tá. por conta da maneira como eu falo, eu me expresso pra fora mesmo. As- já minha esposa é ao contrário, às vezes ela vai falar alguma coisinha e eu falo: o que que você falou? E tipo assim, eu tenho uma boa audição, tá, doutora? Inclusive eu já fiz até teste auditivo. Hum, e comparando a minha audição é até melhor do que da minha esposa, só que às vezes tem gente que fala pra dentro, sabe? Assim, sabe? É tipo, fala, ei, som, sabe? Assim. Mas aí, tipo assim, como eu recebi essa reclamação e vez por outra as pessoas dizem isso, né? Que eu falo alto, aí eu fui buscar a raiz das coisas, né? Então, eu achei interessante essa explicação, porque do ponto de vista não só na psicologia eu estava estudando isso aqui, mas até pessoas dentro dessas terapias holísticas, né? Desse terapias alternativas, esoteristas, eles dizem isso que geralmente a pessoa que nunca foi ouvida, a pessoa que quer passar sei lá, uma mensagem e ela não é ouvida, ela começa a falar mais alto mesmo, né? Outra coisa que eu percebi. Tudo isso eu fiz durante a semana, doutor. Eu fui analisando e fui anotando aqui, né? Eu costumo fazer muitos movimentos também. Geralmente eu gesticulo. Por exemplo, eu tô conversando com a doutora, eu fico aqui. Não que seja errado também, lembrando que os pontos que eu anotei aqui, na minha visão, não é questão de ser certo ou errado, mas é mais ou menos dentro da mesma questão, né? Talvez eu faço esses movimentos que eu faço é na intenção de chamar atenção também. Porque, né, tem pessoas que movimentam, né? Tipo, aqui, ei, sabe? Então, às vezes, aqueles gestos é justamente para talvez chamar atenção, não sei, talvez, né? Um ponto que eu. Outro ponto que eu destaquei é sobre a questão de eu dormir tarde. E aí eu fui buscar uma explicação para isso. Que na verdade o fato de dormir tarde não é só deitar 8 horas da noite, né? Se fosse o caso de eu dormir mais cedo, né? Por que você não dorme mais cedo? De eu deitar e fechar o olho e dormir. Eu sempre tive dificuldade para dormir cedo. É, muitas vezes, quando eu deito cedo, quando eu falo cedo, umas 8 9 horas da noite, julgo eu que isso seria cedo, né? Enfim, mas, meu, eu fico na cama assim. Eu fecho o olho, tento me relaxar. Às vezes eu até respiro, faço aquela meditação.
Mas eu não... Meu, até hoje eu não consigo dormir... Já consegui dormir assim, claro, se eu passar o dia todo correndo, ou ficar na academia tal, igual quando vou pra fazenda e faço um serviço lá. Inclusive tô trabalhando bastante lá, né? Pegando coisa pesada e tal. Nessa condição, se eu me exercito muito, obviamente o corpo cansa, e né, só nessa condição que eu percebo conseguir dormir mais cedo. Fora isso, eu não consigo, doutor. Eu já tentei, né? Enfim. Mas aí tem a explicação esotérica, talvez, sei lá, psicológica, dê o nome que quiser, mas a explicação diz que talvez eu gosto muito dessa coisa de solitude, né? O termo talvez correto. Não da solidão, mas aquela coisa de você apreciar aquele momento silencioso, né? Eu sempre achei que a noite é maravilhosa, assim. Essa coisa de você estar ali conectado com alguma coisa, sei lá, trabalhando ou gravando, sei lá, a noite me agrada muito, sabe? Né? Às vezes quando eu vou pro médico eu prefiro ir à noite, sabe? Se você vai meio-dia, tá aquele trânsito, aquela coisa. Então talvez eu não vejo como algo negativo a questão da noite. Tem gente que Perfil, né? Tem pessoas que funcionam melhor à noite. Gostam mais, né? Assim. No meu caso, eu cresci nessa coisa da noite, sabe, doutora? Porque eu sou músico, né? Desde criança eu toco, eu comecei a fazer show com 8 anos de idade. E geralmente as casas são abertas à noite, né? Então eu já tocava em casa noturna, em boate. A minha infância eu passei nessa vibe aí. Então a noite sempre foi uma coisa natural pra mim, talvez, né? Enfim, mas eu também tento equilibrar, né? Eu também não sou... Tudo que eu tô falando aqui não é que eu sou contra ou a favor. Porque tem uma moça que veio aqui, um colega da minha esposa aqui de infância. Nossa, mas você dorme tão tarde assim. Nossa, você vai morrer, cara. Você vai... Às vezes tudo que eu mais quero é morrer mesmo pra ir pra... Falei até assim pra ela, enfim. Mas eu não... As pessoas veem como se fosse uma coisa que vai prejudicar a saúde. Não sei. Talvez sim, talvez não, mas... Você dorme tarde, mas você tem a quantidade de sono de horas, pelo menos 6 horas. Sim. Que eu acho que é isso que importa. O problema são pessoas que vão dormir 4 horas da manhã e acordam às 6 pra trabalhar. De fato, pode prejudicar a saúde, né? Mas eu durmo bem. A possibilidade de dormir o tempo. Quando eu pego no sono, é engraçado, porque eu não gosto muito da ideia de você deitar pra dormir. Acho que eu fico tão acelerado durante o dia que quando você deita, tem um monte de coisa pra fazer. Por que eu tô... sabe aquela frase? Deixa pra dormir quando morrer, sabe assim? Eu gosto muito da coisa ativa, né? Só que quando você também pega no sono que o corpo, sei lá, você vai pro além, na hora que eu acordo, aquela preguiça de levantar também, né? Mas é o sinal de um sono que funcionou, você capotou também, sabe? Então assim, eu não tenho... Eu demoro pra dormir, eu tenho dificuldade pra dormir, mas quando eu durmo... Eu não acho que minha qualidade do sono é ruim, né? Eu só acho que eu durmo tarde, mas é uma característica só, né? Outra anotação que eu fiz foi em relação ao barulho, né? Que, de certa maneira, qualquer tipo de barulho me tira atenção. Talvez por eu ser músico, né? Eu encaro o som de outra forma. Inclusive, quando canto um passarinho, ou qualquer som que faz, é intuitivo. Eu sempre relaciono com música, né? Eu tenho colegas que eles chamam de ouvido absoluto, né? Eu não tenho ouvido absoluto, meu ouvido é treinado. Tem pessoas que dizem que o ouvido absoluto é uma patologia, porque a pessoa ela correlaciona o som com notas, né? Então, por exemplo, o do é amarelo. Eu já não consigo enxergar notas musicais com cores. Algumas pessoas conseguem. Então, talvez isso seja um dom ou uma patologia também. Alguns estudos dizem que é uma doença isso, né? Mas o meu ouvido é treinado. Então, assim, de qualquer maneira, quando qualquer coisa faz um som, eu presto atenção. Eu acho que eu já falei pra doutora. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa, se passa um carro de som, o meu ouvido chega e faz assim, desvia a atenção, né? Até um som alto me incomoda muito. Barulho de máquina, eu tampo o ouvido, sabe? Tá uma roda de gente assim no meio de umas máquinas, né?
A gente tava serrando umas madeiras aqui numa serralheria, aí tava lá o meu sogro, uma galera lá. E aí o cara serrando o negócio, só eu com o dedo no ouvido, assim, ó. E o pessoal ficou olhando pra mim, pô, por que ele tá com o dedo no ouvido? Tipo, me incomoda muito, entendeu? É muito estranho o meu comportamento, assim, perante a sociedade, eu não sei. Enfim. Outro ponto que eu anotei aqui é sobre assuntos espirituais, que particularmente eu gosto muito de coisas espirituais, e eu acabo relacionando tudo na nossa vida com essa parte espiritual também, né? Outras pessoas já não são assim, né? E tá tudo bem também, né? E eu tava até discutindo isso com a minha esposa antes de ontem, porque é engraçado, porque, por exemplo, ela gosta de ir pra igreja. Eu também vou na igreja. Eu cresci em igreja, passei por várias religiões, assim, né? Eu aprendi a respeitar muito as religiões. Mas quando a gente vai na igreja, tipo, tô lá, ela tá curtindo aquelas músicas gospel, bonitas e tal, tamo lá, beleza. Acabou o negócio. Quando eu chego em casa ou em outra ocasião que eu vou falar sobre algum assunto espiritual, tipo, as pessoas elas encaram como loucura, sabe? Se eu falar sobre... sei lá, vamos falar sobre vida em outros planetas. Vamos falar sobre, sei lá, a Arca de Noé. A Arca de Noé era uma nave espacial, entendeu? É apenas como especulação. Não estou falando que eu acredito ou deixo de acreditar, e se eu acredito ou não também nem importa isso tanto assim, né? Mas as pessoas encaram isso como loucura. Tipo, aí eu penso, será que eu sou tão louco assim, cara? A minha esposa estava até comentando, pô... O fato de você ter questionamentos que saem fora daquilo que é colocado pela igreja? Sim, também. Mas assim, eu não tenho nada contra a igreja, tanto é que eu vou também. O ponto em questão é assim, eu gosto de assuntos espirituais diversos. Ao ponto de eu entrar em vários temas, de querer conversar sobre isso, e eu percebo que as pessoas não têm esse interesse, talvez, né? Tipo, então pra que a gente vai na igreja, pô? Se a pessoa não é tão espiritualizada assim, você não pode nem falar sobre nada, entendeu? Né? Se eu falar assim, não, Jesus não morreu numa cruz, ele morreu numa estaca, num tronco de, sei lá, aí tipo, isso já é uma heresia, aí já, entendeu? Eu não consigo entender as pessoas que se dizem espirituais e não gostam de assuntos assim, né? Mas é aquele fato, inclusive eu uso muito essa frase, né? Eu até anotei aqui, que eu costumo compreender as pessoas, mas eu nunca sou compreendido, sabe? Poxa, se eu vou na igreja lá também, como é o fato aqui em questão, mas isso aqui se aplica em vários outros cenários da minha vida no dia a dia. Poxa, se eu aceito ir frequentar, ou até seguir, ou até me batizar, se for o caso, né? Como é a tradição de algumas igrejas e tal. É muito estranho o fato de eu aceitar a opinião das pessoas, ou o pensamento das pessoas, no sentido de até concordar, talvez, em algum assunto tal, mas é o fato de eu compreender e não ser compreendido nos assuntos. Isso me causa um incômodo, talvez, sabe, doutora? É estranho essa questão. Porque, assim, a grande maioria das pessoas, elas... É mais fácil, né, mais cômodo você dar a coisa pronta, né? Então, por exemplo, uma religião católica. Foi assim. Uhum. Então, acredite nisso, não questione. Uhum. E você questionar, é isso, é você duvidar, é você buscar, é você pegar informação, é você, né, colocar tudo aquilo. E as pessoas preferem não. É mais fácil assim, vamos ficar por aqui, né? Então... entre as questões de dogma, né? Sim. Doutora, eu sou muito cabeça aberta com tudo. Se eu conversar com um padre, eu vou ter o mesmo diálogo que o padre, sabe? Eu vou conseguir conviver. Inclusive, eu tenho clientes padres. Eu tenho clientes que gravam música gospel. Eu tenho cliente macumbeiro, sabe? Eu não tenho nada contra nada, sabe? Na minha concepção, eu acho que dentro desse campo espiritualista, eu tava até pesquisando, tentando me encontrar. Poxa, o que eu sou? Eu sou um agnóstico? Eu sou um ateu? Ateu eu não sou, porque eu acredito em algo maior. Se a pessoa fala, se eu chegar e conversar com um budista,
fala que o budista não acredita num Deus da forma como as pessoas dizem que é Deus, né? Mas ele acredita numa força, por exemplo, né? Eu também acredito, entendeu? Então, eu acredito, ele acredita, pô, será que eu sou... O que eu sou? Aí, eu acho que eu me enquadro dentro dessa coisa mais universalista, que na verdade nem existe uma religião universalista, né, uma igreja universalista. Mas existem pessoas que na minha concepção, nós somos todos irmãos. Nós somos, tipo, não importa se o cara é candomblé, sei lá, é shintoísta, né, ikigai, testemunho de Jeová. Inclusive eu já fui testemunho de Jeová. Então assim, eu não tenho essa divisão, sabe, que as pessoas causam e fazem, sabe. Enfim. Porque na verdade, no fundo, é a mesma coisa pra todo mundo. É. Né? Muda nomes, muda, aí alguns têm santos, outros não tem, mas o objetivo principal é o mesmo. É. Né? Em psicologia a gente fala que são os arquétipos, né? Que é o arquétipo, que é isso, é Deus. É. E muda de nome. É. Né? E eu gosto muito desse termo arquétipo, inclusive. Eu costumo pensar muito dessa forma também. Mas eu penso que somos todos irmãos. Se for pra gente considerar como, né, o que nós somos irmãos, velho. A gente tem, sei lá, o caminho é o mesmo pra todo mundo. A gente tá na mesma situação. Tá todo mundo no mesmo buraco, no mesmo barco. E é isso, né? Enfim. Deixa eu ver uma outra anotação que eu fiz aqui. Sobre o meu cansaço, né? Embora eu acabei de falar que de certa maneira, eu durmo bem, mas quando eu vou acordar, sabe aquela coisa de você não querer levantar? Já aconteceu até de minha esposa bater na porta, levanta, vamos, levanta aí, vamos, sabe? Eu ando muito exausto, assim, com não sei o que eu tô tentando descobrir. A minha sogra até tinha comentado, poxa, mas você parou de tomar os seus remédios, né? Que quando eu marquei quando eu passei, na verdade, na triagem, né, com a doutora, ela tinha encaminhado a clínica lá geral, tinha passado 2 remédios pra mim. Um que era pra dormir, visto que eu né, tava dormindo tarde, a intenção era tentar melhorar o horário aí, né? Aí eu tava tomando aquela melatonina e aquele Se Acalme, né? Esse Se Acalme, quando eu tomei a primeira semana, me derrubou. Aí eu posso dizer que eu capotei. Me derrubou de uma forma. Mas também quando as medicações acabaram, eu também não comprei mais. Tipo, né, não sei se eu deveria e tal. Aí a minha sogra tava comentando, poxa, elas estão percebendo alguma coisa em mim, doutora, que eu não tô percebendo, sabe? Por exemplo, quando eu tô entrando num assunto espiritual aí elas falam, nossa, que assunto chato. A minha esposa estava até comentando, poxa, será que quando você tiver... com 30 e poucos anos você já tá assim, quando você tiver 60 eu vou ter que te internar. Então, né? Aí eu acabo me calando. Olha, aí junta todos os comportamentos que eu mencionei aqui, né? Eu me calo, mas quando eu vou falar, aí eu me expresso alto de novo. Entendeu? Aí eu faço movimentos de novo, né? Pra tentar me expressar, tentar dar minha opinião. Minha opinião não vale de nada no final das contas, entende? Mas tá tudo bem, isso não é só com todo mundo. Eu não sei com minha mãe assim, com meu... Atualmente, assim, você não é ouvido? Pra coisas básicas assim eu sou, né? Tipo, você quer sorvete de chocolate ou de morango? De morango, aí beleza, aí traz, né? Nessas condições eu sou ouvido, né? Mas em outras questões mais profundas não, né? Então, tanto é que eu tenho me acostumado a falar as coisas mais normais, entende? Tipo, né? Tem uma colega, uma vizinha aqui de infância aqui da minha esposa que vou até falar baixo que ela tava aqui, não sei nem se ela tá aí. Tipo, eu já falei isso pra doutora em outras sessões, que tipo assim, tem assuntos que eu falo só por falar, só pra me socializar ali, mas não é coisa que, sabe, aqueles conversas... Eu prefiro mais falar de alienígena, de EQM, né, experiência fora do corpo, sei lá, qualquer coisa assim, que são assuntos mais profundos, que na minha concepção é mais interessante do que a menina falar que quando era criança fazia bolo de areia, sabe? Então,
Tipo, talvez eu não. Eu não me acho que sou estranho, mas é porque as pessoas são diferentes. E eu respeito também. Quer falar de bolo de areia? Fala. Vamos falar. Vamos lá. Vamos conversar sobre o bolo de areia. Então, vamos conversar sobre qualquer coisa aí quando você caiu de bicicleta. Tá bom. É, mas são assuntos que não soma, entendeu? Agora, talvez até o assunto do alienígena não soma nada também, mas é mais especulativo. É do seu interesse. É, Acho que é isso, é do seu interesse. Talvez você não quer falar sobre experiências da infância, você quer falar sobre outras questões é. que façam mais sentido pra você. Mas que não faz. Que pra eles não é chato, entendeu? Tipo, aí como é que. Né? Aí que tá a questão de de eu compreender. Que se a pessoa começa a falar de qualquer coisa, eu vou conversar também. Né? Eu não sou tão antissocial assim, né? Mas as pessoas. Mas talvez a pessoa se limita só em aquelas coisas do. Né? Enfim. É o tal do compreender e não ser compreendido. Eu acho que eu me enxergo muito nessa questão, assim, né? Enfim. Foi polêmica esse bate-papo. Talvez você tenha, né, buscar pessoas que tenham os mesmos interesses para você, Sim. né, compartilhar algumas coisas. Né? Eu tenho encontrado, inclusive, né? Que eu pesquiso, as coisas que eu pesquiso desse interesse de nerd, de coisa de louco aí, né? Eu vejo que existem outras pessoas que compartilham dos mesmos interesses, mas eu não tenho convívio. Pra você ter uma ideia, doutor, eu não sei se eu já comentei, eu nem tenho amigos. Sabe? Você comentou. Aquela coisa de ir na casa do amigo, tipo, eu nem tenho isso, tipo, também não sinto falta, entendeu? Falei hoje da solitude aqui, nossa, como é bom, não a solidão, não é. Na verdade, a gente nunca tá sozinho. Se eu for fazer um apanhado de tudo que eu tô conversando com a doutora aqui, dentro desses assuntos espirituais, a gente não tá sozinho, cara. A gente tem anjos aqui, talvez, sei lá, se não quiser falar anjo, fala átomos, sei lá, fala qualquer coisa, campo eletromagnético, tem essa luz aqui que emite uma energia. Então, assim, a gente nunca tá só. Eu penso que somos todos uma coisa só. Enfim. É isso, doutora. Eu gosto de física quântica também. Como é que é? Gosta de física quântica? Eu adoro. Eu gosto bastante. Física quântica é muito interessante. E eu gosto de física quântica, mas também tem um lado da física quântica que aborda a questão ciência e a questão esotérica. Eu gosto dos dois campos, dos dois lados, né? Tem um cara chamado Hélio Couto, não sei se a doutora já ouviu falar. Já? Foi uma das pessoas que mudaram a minha vida, assim, né? Que eu gosto muito, assim, enfim, da conduta dele, dos ensinamentos e tal, da forma de pensar dele, que é um tipo de pessoa que eu acho que eu ficaria horas e horas conversando, tipo, aí sim eu acho que eu teria um amigo mesmo, assim, tipo, né? Mas eu gosto muito. E outras pessoas, né, tipo, tem livros que eu leio de autores de física quântica e tal, né, enfim, é legal. É muito difícil de entender, né, mas eu tô me engatinhando aí. Sim, é bem complexo, né? Foi profundo hoje, doutora. Nem sei se eu falei tudo que eu gostaria, mas... Falou. Tá bom. Legal. Na semana que vem eu vejo o que eu tenho pra anotar aqui e eu venho desabafar com a doutora de novo. Tá bom, então. Obrigado. Bom final de semana. Pra você também, doutora. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por incrível que pareça, agora que eu desliguei a ligação, eu não falei de trabalho. Cara, eu preciso anotar isso daqui, senão eu esqueço. Na nossa última sessão, nós não falamos de trabalho. Porque tudo na minha vida se resume a trabalho. Quem acompanhou as outras sessões aí percebeu isso, né? Nossa, como é difícil conversar sobre esses assuntos, não é verdade? A gente está tentando trazer para o mundo exterior uma coisa interna nossa, né? Acho que foi interessante a sessão de hoje. O que você achou? Gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. As sessões mais insanas de um simples músico, eu que sou produtor musical, passando aqui no psicólogo,
tentando entender essa loucura da vida, né? Deixa um like no vídeo, fico por aqui. Até os próximos episódios.